onde é que eu tô? Eita, maninha! Olá, Marilene! E aí, duelistas e galera apreciadora das artes fonográficas. Aqui quem fala é seu anfitrião, Joker. Vamos desbravar esse mundão de Yu-Gi-Oh! Então prepara aquela Destiny Draw insana e confia no coração das cartas. Fala, duelistas. Dando continuidade à nossa série, iremos falar do capítulo 5. Não, você não pulou o vídeo, ou está em vídeo errado. O episódio 4 do anime é filler mesmo. Eu irei falar dos fillers e dos episódios não utilizados em um vídeo mais pra frente, mas bora pra análise. No mangá, Yugi leu uma matéria no jornal onde encontraram a tumba do faraó no Vale dos Reis. Após 2 meses, a exposição chega ao Japão e Yugi fala do achado para a turminha. Explica que o professor é amigo do avô dele e que eles poderiam ir de graça à exposição. Joe é meio supersticioso e fica com receio com a múmia. Teia lembra que o Enigma passou a equipe de escavação. Ver pergunta se Yugi não está amaldiçoado. Yugi diz que se sente normal, mas pensa e relembra de algumas vezes ter perdido a memória. E combinam de se encontrarem no museu no dia seguinte, que é domingo. No anime, a cena inicial é diferente. Se passa no aeroporto com um homem misterioso narrando os eventos do Egito Antigo, e dizendo que o Jogo das Trevas regia o destino dos cidadãos e dos reis. Logo em seguida, corta para a escola, e segue similar no mangá. Yugi fala a respeito da exposição através de um artigo do jornal. Meio fica animada, e Yugi explica que o arqueólogo é amigo de seu avô, e que eles poderiam visitar na faixa. Teia se lembra que o Enigma também foi encontrado no Egito e recorda que o vovô Muto falou de como a equipe de arqueologia morreu misteriosamente após a descoberta. Joe esboça preocupação, mas Yugi diz que não está amaldiçoado nem nada do tipo. Mas em seus pensamentos, se recorda de algumas vezes que perdeu a memória, mas mantém em segredo do pessoal. Tristan comenta a respeito da múmia, e ao perceber o incômodo do Joey, bola um plano que poderia ajudar a deixar a Miho com medo, e ele ser o protetor dela. O pessoal então combina de se encontrar no domingo às 13 horas, que seria o dia seguinte. Voltando ao mangá, a turma se reúne e aguarda a chegada do professor. Vovô Muto diz que ele pode aparecer a qualquer momento. Joey repara que o Yugi usa o uniforme de escola até nos fins de semana, e acha isso estranho, até que o professor Yoshimori fica contente em rever seu velho amigo, e o apresenta à turminha. E junto ao professor está o dono do museu e financiador das escavações, Sr. Kanikura. O professor comenta a respeito que o vovô Muto diz que o neto dele conseguiu montar o Enigma do Milênio, e ambos gostariam de ver a peça e analisá-la, e reconhecer o seu valor histórico. Sr. Kanikura avalia a peça e pede para o Yugi deixar ele expor essa peça, e Yugi concorda, por apenas um dia. O mangá mostra agora a chegada de um homem misterioso, mas apenas foca nas relíquias que ele possui, que é a balança e a chave do milênio, que serão usadas no Yami no Game desse capítulo. Voltando ao anime, a turma está aguardando a chegada do professor. Nota que todos estão usando o uniforme da escola, diferente do mangá que era apenas o Yugizinho. Então é apresentado o professor Yoshimoro e o dono do museu, Kanikura. Aqui é adicionado uma cena no anime, onde o Yugi vê de relance o homem misterioso. A cena segue conforme o mangá, onde Kani fica interessado pela relíquia e pede ao Yugi para poder expô-la. Yugi fica desconfortável, acaba aceitando o pedido desde que seja por apenas um dia. Retornando ao mangá, a turminha fica impressionada e pergunta se o museu é dono dos artefatos. Mas o professor arqueólogo explica que a partir de 1921, todos os artefatos são propriedade cultural do Egito e não podem ser comercializados. E o que comenta que achava que os arqueólogos eram que nem os caçadores de tesouro dos filmes. Mas o professor brinca que na verdade é uma profissão muito mal paga. Infelizmente, é a mesma realidade da ciência no Brasil, mas a emoção e o amor de reconhecer o passado o impulsionam a continuar. O dono do museu conta para a turma se sentir à vontade e queria expor o Enigma do Milênio. O professor Yoshimoro agradece ao Yugi ter emprestado o artefato mesmo que não fosse da vontade dele, mas ele não estaria em posição de reclamar com quem está patrocinando a escavação. Um papiro chama a atenção de Teia, e o professor explica que se trata da passagem do coração, uma espécie de julgamento pelos fatos ocorridos em vida, que caso a balança penda para o lado bom, você prossegue para o pós-vida. Caso contrário, vira ração pro Emmet, o devorador. O professor fala a respeito da múmia. Joey mostra total cagaço em ser amaldiçoado, enquanto o professor diz que essas superstições não existem. Yugi olha a múmia e do lado dele o tal homem misterioso aparenta estar chorando. Quando Yugi pergunta, ele diz com muito respeito que a vontade e o lamento do faraó estão se manifestando, e diz que o Yugi é um bom garoto. Yugi não gosta muito, pois já é uma do colegial, mesmo com essa aparência de criança. Esse é o momento que o mangá nos apresenta Shed, o protetor das relíquias do milênio e dos segredos da linhagem dos faraós, e protegendo as suas tumbas. Voltando ao anime, o pessoal caminha pela exposição.
A Miho fica interessada pelo colar de joias exposto. A partir daí, o diálogo é bem similar como visto no mangá, a respeito dos tesouros e da profissão de arqueologia. O professor explica o conteúdo do papiro, que é o julgamento, com os mesmos detalhes vistos no mangá, e parte para ver a múmia. Aqui entra a cena exclusiva do Tristan querendo colocar seu plano em prática. Recebeu ele de braços abertos a Miho assustado, mas o tiro saiu pela culatra, já que é o Joey que está em seus braços. É, Tristan, numa chuva de Xuxa no teu colo cai Pelé. No qual Tristan empurra o Joey, e ele tenta tirar o foco da múmia, levando o grupo para o outro ponto da exposição. E nisso, nosso homem misterioso aparece e começa a chorar diante do corpo do faraó, os apresentando Shed no anime. Yugi pergunta de por que está chorando, e ele responde que não são só as lágrimas, e apresenta o mesmo diálogo respeitoso do mangá. Yugi se enfurece por ser chamado de menino. Sr. Kanekura está com um comprador interessado pelo enigma, e ambos estão discutindo a respeito do negócio. Quando percebe que o pessoal está se aproximando, Sr. Kanekura retira o comprador, diz para ele aparecer 10 minutos antes do museu fechar, para poderem falar de valores. A turminha tira uma foto para recordar o momento, e são acompanhados até a saída, onde o pessoal se separa e Yugi espera o tempo restante para poder pegar sua relíquia de volta. Voltando ao mangá, Yugi diz que viu um egípcio, mas ninguém reparou em mais ninguém próximo, a não ser a própria turma. E vão em direção ao enigma, onde Sr. Kanekura está acertando os detalhes com o comprador, que irá pagar qualquer valor. Com a aproximação da turma, ele retira o interessado, o falando para falar com ele quando o museu fechar, para acertar os valores. Enquanto isso, a turma aproveita para tirar uma foto de recordação. O professor conduz até a saída do museu, onde o pessoal se separa. Yugi irá aguardar até o museu fechar para poder ter seu enigma de volta. O comprador aparece, mas é nocauteado pelo Shed, que entra na sala e se diz um servo de Anubis, e que o Sr. Kanekura profanou o sol dos deuses. Pelo discurso dito, Sr. Kanekura acha que ele é um agente do governo egípcio, mas o Shed o pergunta se ele está familiarizado com o julgamento. Sr. Kanekura explica como funciona, e o Shed inicia o jogo das sombras, posicionando a penda de Mets, equilibrando a balança. O jogo é simples. O Shed irá fazer perguntas. Se as declarações forem mentiras, a balança começará a pender para um lado. Se ela tocar a mesa, a penalidade de morte será aplicada. A pergunta é feita sobre uma situação hipotética. Se caso uma garota caia no poço, mas ao tentar socorrê-la, ele nota que o anel de ouro que ela estava usando está perto de seus pés, o que você faria? A resposta dada é que salvaria a moça, mas seu coração ganancioso respondeu diferente, baixando um pouco a balança. E isso corta para o Yugi, que percebe que está quase na hora de sair e vai atrás para reaver seu enigma. Sr. Kanekura acha estranho que suas respostas não sejam verdadeiras e quer saber mais sobre a punição. Shed explica, antes da pergunta final, que o monstro de sua alma é o Emmett, e faz a última pergunta. Se ele profanou o solo dos deuses no intuito de vender seus artefatos, Sr. Kanekura responde que está disposto a pagar o que for necessário. Enfim, a balança toca a mesa, e o Shed vê apenas a ambição em seu coração, e aplica a penalidade, onde o monstro criado pela sua sala de alma seria o Emmett, devido à sua ganância, e o devora, por meio de uma ilusão. Quando está saindo, ele nota que o enigma do menino está ali, e completamente montado, e comenta que ninguém, em 13.000 anos, nunca havia completado ele antes. Enquanto Yugi procura seu enigma, percebe que ele não está mais exposto, e procura pela sala de Sr. Kanekura, e acaba encontrando com o Shed. Devido ao desespero, ele acaba perguntando se ele por acaso não viu sua relíquia, e o Shed fica espantado em saber que esse garoto foi a pessoa que conseguiu montar. E através da chave do milênio vai checar a sala de sua alma, para assim poder confirmar se isso era verdade. Quando adentra a mente de Yugizinho, percebe que existem duas salas de almas, uma com a porta aberta, cheia de brinquedos, indicando pureza. Já a outra porta se mantém fechada, mas quando se aproxima dela, ela se abre e se depara com o Yami dentro da sala, que o adverte, caso adentre a sua sala, um jogo o espera. E aqui acabamos o capítulo do mangá. Voltando ao anime, espera do lado de fora por 30 minutos. Na cena seguinte, Sr. Kanekura está no seu escritório, aguardando o comprador, que bate na porta, mas antes de entrar é nocauteado pelo Shed, que entra na sala e se apresenta como um servo de Anubis, e que a sua linhagem protege as tumbas do faraó, o qual mais uma vez foi profanada e que iria ser julgado. Sr. Kanekura pensa que se trata de um agente do governo egípcio. O homem misterioso então pergunta se ele sabe como é feito o julgamento pelo livro dos mortos. Sr. Kanekura, em seus pensamentos, reclama de como é feito esse julgamento, mas diz que é apenas um mito. E os jogos das sombras começam. Shed usa a pena de Matt para equilibrar a balança do milênio. Caso as perguntas não sejam respondidas com a verdade, a balança irá ficar desnivelada. No momento que tocar a mesa no lado dos pecados, a punição de morte irá se iniciar. Então a primeira pergunta é feita, que é a mesma adaptada no anime. Se uma garotinha cai no poço, mas é notado que o anel de ouro que ela está usando está próximo aos seus pés, qual seria a ação tomada? Sr. Kanekura responde que iria salvar a moça, mas a balança pende e se desequilibra pela mentira contada. Nisso, corta para o Yugi. Yugi percebe que o museu está prestes a fechar e vai procurar o Sr. Kanekura, mas Shed já está prestes a finalizar o jogo, fazendo a última pergunta.
Sr. Konekune acha estranho e diz que só pode estar havendo algum truque. Já respondeu a verdade e mesmo assim a balança continua desequilibrada, e pergunta qual seria a sua punição. E é respondido, com sua cadeira se transformando em Amit. É explicado que a sala de sua alma gerou esse monstro. E a última pergunta é feita. Se ele havia profanado o solo sagrado, para apenas alimentar a sua ganância. Sr. Konekura apenas responde que paga o que for necessário, fazendo a balança tocar a mesa e selar o seu destino, provando que não existia nada além de ganância em seu quarto de alma, sendo devorado por Amit, e diz que sua chave permite acessar qualquer quarto na alma, e que as feras como Amit adoram residir com pessoas gananciosas, e que seria devorado pela sua própria fera. E nisso nota que o enigma do milênio se encontra montado, e se assusta, já que ninguém em 3.000 anos o conseguiu montar. E corta para a cena onde Sr. Konekura ainda está vivo, e gritando histericamente, morte aqui não pode. Enquanto Yugi procura seu enigma, percebe que ele não está mais exposto, e procura pela sala de Sr. Konekura, e acaba encontrando com o Chad. Devido ao desespero, ele acaba perguntando se ele por acaso não viu sua relíquia, e o Chad fica espantado em saber que esse garoto foi a pessoa que conseguiu montar. E através da chave do milênio vai checar a sala de sua alma, para assim poder confirmar se isso era verdade. Quando adentra a mente de Yugizinho, percebe que existem duas salas de almas, uma com a porta aberta, cheia de brinquedos, indicando pureza. Já a outra porta se mantém fechada, mas quando se aproxima dela, ela se abre e se depara com o Yami dentro da sala, que o adverte, caso adentre a sua sala, um jogo o espera, que fica intrigado como esse estranho conseguiu acessar a parte de sua alma. Enquanto vai falando, Chad vai avaliando os arredores, e percebe que é um ambiente sério e frio, e que lembra uma tumba de faraó. Yami se sente incomodado, e pergunta o que ele faz ali. Chad responde que ele quer entender qual é o poder do enigma do milênio, e deixamos surpreso por ele ter essa informação, o que mostra que ele tem conexão com o Antigo Egito, e que acessou a sala com o poder de uma das relíquias. E explica que a chave do milênio dá acesso à sala da alma da pessoa, onde ela não pode esconder seus reais pensamentos e sentimentos, que a balança serve como uma ferramenta para pesar os pecados de uma pessoa, que está sendo julgada e que mesmo sendo o guardião das tumbas, não possui conhecimento total sobre o enigma do milênio, e que a única forma de saber qual seria o poder de uma relíquia é chegando na sala de alma do portador. E caso seja útil, ele iria retornar esse poder a seu clã. Ele me disse que o poder está em algum lugar da sala da alma dele, mas que ele irá ter que descobrir e vai ter que passar por um jogo. As regras são as seguintes: em algum lugar da sala da alma fica a porta verdadeira, que ele precisaria encontrá-la. Aí o Irami iria revelar o poder da relíquia. Mas Chad avisa que tem o poder, dada a chave do milênio, de controlar a alma da pessoa, como bem quiser, mas concorda com os termos do jogo. Ele me disse que não será tão simples quanto imagina, transformando o ambiente em um labirinto. E assim ele começa a procurar qual a porta correta. Tenta abrir a primeira porta, e se depara com uma armadilha. Ele me pergunta se ele quer desistir, pois pode se ferir gravemente, se continuar insistindo. O jogo cede com Chad caindo em uma armadilha após a outra, e percebe que ele deve tentar sentir o caminho, até ser guiado por uma porta diferente das outras. Ao abrir a sala, ele se depara com Yami sentado, e julga ser a sala correta. Quando adentra, o chão desmorona, revelando ser outra armadilha. Ao ser enrascado, Yami oferece ajuda, prometendo não ser nenhum tipo de armadilha. Chad confia e é resgatado. Ele agradece e não esperava essa atitude. Yami diz que não gosta da forma que ele acessa a sala das almas das pessoas. Chad admite a derrota e sai da mente de Yugizinho, que não entende nada. Chad lhe devolve o enigma e comenta a respeito do outro eu que habita sua alma, mas Yugizinho não entende o que ele está falando. Chad então começa a pensar que quando ambos unirem as forças, o real poder da relíquia será despertado, e avisa que ainda tem pendências no Japão, mas que ele iria se reencontrar, e se apresenta como Chad, encerrando assim o episódio. No mangá, o capítulo se inicia com Yami, o convidando, caso tenha coragem, para adentrar o recinto. Chad então entra e nota que o ambiente é completamente diferente da sala ao lado. E explica que a alma das pessoas costuma conter apenas uma sala, mas a do Yami parecia pertencer à tumba de um antigo faraó. Yami está curioso para saber o que ele está fazendo ali. Chad se explica que veio descobrir o poder da relíquia, e mostra que a história dos itens do milênio são passadas desde os tempos antigos do Egito, e que os itens têm o propósito de punir os ladrões de tumbas, que perturbam o solo sagrado do repouso dos faraós. Yami pergunta como ele veio parar ali. Chad mostra que ele veio através de uma chave do milênio, explicando que consegue descobrir as características das pessoas apenas observando o aspecto de sua sala, e que tinha mais um item, a balança do milênio, que servia para pesar os pecados em um julgamento. E continua dizendo que não sabe o poder do enigma, porque em 3.000 anos ninguém havia montado antes, e que gostaria de descobrir, porque caso fosse útil, iria levar de volta o segredo até seu clã. Ele me diz que o que ele procura está oculto na sala, mas não iria deixá-lo achar facilmente, que se tratava de um jogo das sombras, e explicou as regras do jogo. Que em algum lugar da sala, o poder estava oculto. Era só ele procurar que venceria o jogo. Chad comenta que tem o poder de alterar uma sala e controlar o hospedeiro com bem entender, e que aceita as condições do jogo. Yami adverte que não será tão simples e que será perigoso. Enquanto está dizendo, sua sala começa a se transformar num labirinto.
Chad fica impressionado e Yomi provoca, dizendo que o jogo só inicia quando ele der o primeiro passo. Mas Chad observa que existem portas até onde a visão alcança, que teria que abrir uma porta uma por uma. E já na primeira sala se depara com uma armadilha. Yomi adverte mais uma vez e diz que espera no quarto. Chad continua abrindo, a tentativa e erro, e percebe que o propósito é apenas de deixá-lo confuso. Mas a mais abrir mais uma porta, se depara com Yami sentado dentro da sala. Quando pensa que achou o verdadeiro quarto, se depara com mais uma armadilha. O chão se desfaz e o quase o elimina, se segurando a tempo antes da queda. Yami, vendo a situação, o pressiona, dizendo que talvez deveria retirar de lá, mas acaba decidindo o ajudar. Chad fica perplexo e grato por ter sua vida poupada. Yami diz que ele não gosta da forma que ele bisbilhota as coisas, e diz que é melhor ele sair da sala. Chad assume a derrota, mas o Yami sabe que isso é apenas o começo, e Chad se retira do recinto. Quando retorna, encontra-se bem apavorado e suado. Yugizinho pergunta se ele está bem. Enquanto isso, Chad reflete que foi na intenção de testá-lo, e no final quem foi testado foi ele. Yugi procede, perguntando se está tudo bem, e Chad responde que sim, e devolve o enigma do milênio, e diz que está em dívida. Yugi não entende nada. Chad prossegue dizendo que era seu outro ele, mas Yugi apenas diz que não está entendendo nada do que ele quer dizer. Chad pergunta o nome do Yugi, e pensa que quando os dois conseguirem se encontrar, o real poder será mostrado. E explica ao Yugi que a pessoa que resolve o enigma tem que saber o verdadeiro poder dela, e que esse é o real destino de quem completa a relíquia. E finalmente se apresenta, dizendo que o seu nome é Chad, e que ainda existem outros que precisam ser julgados por profanar o solo dos deuses. E Yugi sente que algo está para acontecer, e aqui se encerra o mangá. É interessante como o propósito das relíquias no começo era um, e acabou tendo uma outra utilidade. Curioso para saber? Então continue me acompanhando para poder ficar por dentro dos assuntos de Yu-Gi-Oh! Um detalhe que passou quase despercebido na hora que eu estava editando é que eu percebi que o Sr. Kanekuri, na verdade, era o dono da loja no Egito Antigo, do Forbidden Memories. Mas fica de curiosidade para quem acompanhou até o final do vídeo. Valeu! E com imenso prazer que finaliza esse vídeo. Em todo caso, gostaria de agradecer você, telespectador, que assistiu até aqui e viu essa análise. Críticas e sugestões são sempre bem-vindas. Espero ver você aqui contemplando o próximo trabalho. Se curtiu, deixe o seu joinha. Caso não, deixe o seu dislike, mas não deixe de comentar para que possamos melhorar sempre. Até a próxima, duelistas!